Boa noite, Viva João, boa noite. tudo bem? Como é que estás? Tudo bem? Sim, sim, tudo tranquilo. Bem-vindo, pá, bem-vindo aqui ao Portalento. Obrigado, obrigado. Mais uma vez, obrigado por teres aceitado aqui o nosso convite. Aqui, como é habitual aqui no nosso espaço, eu vou aqui fazer uma breve introdução para a malta que está aí a acompanhar, para saber quem é que está aqui hoje connosco. Hoje temos cá connosco o João Gonçalves, atleta do Boa Vista Futebol Clube, guarda-redes desse clube histórico português. O João é da geração de 2000, nascida 5 de novembro de 2000. João, tu tiveste aqui já um percurso interessante. Como tu sabes, nós somos aqui um espaço que essencialmente focamos naquilo que é o futebol de formação, aquilo que é o vosso percurso no futebol de formação. Tiveste a oportunidade de passar aqui por uma série de clubes, pelo Leixões, Padroense, pelo Lessa, Salgueiros e atualmente estás no Boa Vista. Conta-nos lá como é que foi este início, que idade é que tinhas, como é que foi que isto tudo começou? Então, boa noite. Desde já quero agradecer eu a oportunidade da entrevista. E respondendo à pergunta, eu comecei no Leixões com 5 anos. Hum, Depois passei pelo Padroense, Lessa de Baliu, Salgueiros e agora o Boa Vista. O Boa Vista. Então, e diz-me uma coisa, tu sempre foste um homem das redes, o guardião das Não, redes, não. ou andaste como ponta esquecido, como normalmente os guarda-redes também costuma acontecer? Não, não. Eu comecei como defesa central. Ah, Ok, mas foi para aí só um mês e percebi logo que estava na posição errada e que ok. o melhor era mesmo ser guarda-redes e segui a posição até hoje. Não é? E como é que tu recordas como é que se deu essa transição ou não? Como é que isso aconteceu? Sim, sim, o meu pai antes também já tinha sido guarda-redes, então isso de certa forma influenciou a minha escolha, não é? Ah, Porque comecei a ver a posição de outra forma, comecei a gostar mais, a experimentar, até que acabei por ser mesmo guarda-redes. Muito bem, então acabaste-me quase por roubar quase que aqui uma questão que Sim. tínhamos aqui a gente estava a falar contigo. Ou seja, tendo referido, tiveste a oportunidade de nos referir que o teu pai também foi guarda-redes, ele acabou por ser alguém que te acabou por influenciar aqui a ganhar o bichinho pela bola. Sim, sim, sim. Claramente, sim. E o teu pai, Foi como eu disse. Foi como eu disse, ele de certa forma influenciou que o facto de ele ter sido guarda-redes começou a despontar em mim o interesse da posição, não é? Então por aí eu comecei a experimentar nos treinos e assim, pedi ao Mister para experimentar. Depois houve um jogo quando eu era miúdo que faltava o guarda-redes também, e eu ok. aí, como já tinha andado a experimentar e assim, fui eu para a baliza. Mas Então, foste tu que chegaste à frente. não, não, escolheram-me a mim. Por acaso aí o treinador escolheu, e então aí eu não saí mais, quis continuar sempre. Muito bem, olha, e o teu pai foi atleta, chegou a ser atleta profissional ou Não, andou não, por não. mais Não, foi baixas? só acho que até aos Júniors ou assim. Ah, ok. Foi também período de Sim, formação. sim, sim, só E- formação, sim. ok, muito bem. Olha, como é que é uma situação comum em termos de guarda-redes? Pá, normalmente, a maioria dos guarda-redes, eu diria que tu és o quarto guarda-redes, se não me falha a memória, que já aqui esteve connosco. Teve aí connosco já o Celton, o Lemos, o Peixoto e agora tu. E se não me falha a memória, todos eles tiveram essa situação, ou seja, começaram mais a jogar mais à frente e depois é que acabaram por fazer a transição Sim. para guarda-redes. Como é que tu recordas de quando começaste? hum, no que é que te sentias mais à vontade e no que é que te sentias menos à vontade dentro dos postos, na baliza? Sim, principalmente acho que era a maior dificuldade era mais as dimensões da baliza, né? A baliza era, apesar de ser futebol 7 futebol 5 mesmo assim era muito grande para o meu tamanho, com 5 anos e era muito novo, né? Mais baixo. Acho que essa é sempre a maior dificuldade. Depois, o que eu me sentia mais à vontade até era mais no contacto com a bola, mais isso, que era o ponto que me sentia mais à vontade. E o que menos à vontade era as dimensões. Também o piso que nós jogávamos lá no Leixões era pelado. Tu ainda Então, apanhaste. sim, sim, ainda apanhei pelado uns 3 anitos. Então, aí também era preciso ter coragem para tirar para o chão. Para os guarda-redes é dureza, É, não é? é Quem durinho, é teve durinho.
quem teve a experiência de jogar nos Pladovskis, como a gente lhe costuma dizer, não é propriamente fácil, principalmente para os guarda-redes que vocês acabam por ter o treino muito específico, não é? Sim. Eu diria que mesmo na relva acaba por não ser fácil, porque o treino específico de guarda-redes é muito particular e, epá, e vocês levam tareias de meia-noite normalmente, é diferente dos jogadores como se chama dizer, jogadores de campo, e é interessante perceber que tu acabaste ainda por ter essa experiência. Olha, ao longo daquilo que foi o teu percurso no futebol de formação, tu passaste aqui por uma série de clubes, cada um à sua dimensão. Como é que foi sendo essa tua evolução? Ou seja, Leixões, Padroense, Lessa, e depois Salgueiros, e agora mais recentemente Boa Vista. Como é que foi tudo isto? Acabaste por retirar coisas boas de todos os clubes por onde passaste? Sim, claro. Retirei sempre o melhor que pude de cada clube que passei, mas não posso esconder que o Boa Vista é o clube que mais gostei de passar e que adoro estar a jogar no Boa Vista, não é? Também por ser boavisteiro, isso também ajuda muito, não é? Ah, mas lá está, foi o que eu disse. Eu tentei tirar sempre o melhor de cada clube pelo qual passei. Basicamente foi isso. E todos os clubes contribuíram bastante para a minha evolução e ajudaram muito, sem dúvida. Bem, olha, e como é que tem estado a ser? Tu já tiveste a oportunidade de conviver com treinos da equipa A Sim. e com malta sénior. Tu recentemente fizeste esta tua transição do futebol de formação para o futebol sénior, tendo atuado nesta época principalmente na Liga Revelação, no Sub-23. Como é que é teres feito o percurso todo daquilo que é a formação, tem determinadas características próprias, e depois saltar para o patamar acima, para o patamar máximo? Como é que é isto? A intensidade dos treinos muda muito, não muda? Como é que tu reagiste a isto? Sim, acho que a grande diferença é mesmo essa, é a intensidade que é bastante diferente, não é? Se formos comparar, porque na altura em que a minha transição foi o ano passado, eu era sub-19 e não havia o sub-23 ainda, então fui logo para a equipa A e tive um ano com a equipa A lá na Primeira Liga, então a intensidade era muito diferente logo no início, mas lá está. A diferença também é que também tens gente mais velha que te ajuda bastante a integrar no grupo, e quando com essa ajuda tudo parece depois ficar mais fácil e esse problema da intensidade e assim com o tempo vais adquirindo-a e acaba por depois já não ser um problema nem, e seres mais um e trabalhares, mas lá está, sem a ajuda por exemplo, na altura do Bracal e do Elton, ajudaram-me Sim, bastante a integrar, o Mister Alfredo também, Mr. Alfredo. sim, Mr. Alfredo, pá, utilizando aqui uma expressão que é comum no futebol, mas eu diria que isto, de uma forma carinhosa, é uma cobra do futebol, é um rato, com muitos anos de jogo e muita experiência. Um, com certeza que já tiveste a oportunidade de beber um pouco daquilo que é o conhecimento dele e a experiência dele, e isso ajuda-vos também a evoluir bastante. Tu que sim. tens ainda uma idade tão jovem, com certeza que isso é importante também para ti, não? Sim, e o facto dele também ser um símbolo do clube, não é? E Uhum. ninguém melhor do que ele para nos passar o que é ser o Boa Vista e como jogar à Boa Vista, não é? Ele que já jogou tantos anos e que foi uma das glórias do clube, não é? Exatamente. Ele mais Sim, do que sim. ninguém conseguirá Sim, com certeza passar a mística do clube, correto? certo, certo, certo. Muito bem. Olha, tu notas uma das coisas que nos últimos anos, epá, eu diria que talvez para aí na última década, nem sei se tanto, começou a estar cada vez mais presente no jogo dos guarda-redes, é o jogo de pés. Ou seja, o guarda-redes está cada vez mais participativo no início de construção do jogo das equipas. No futebol de formação, com certeza que tu no início não tinhas muito isso ainda. Tens mais ou menos ideia, a partir de escalão, é que começaram-te a pedir que participasses mais no jogo, na fase de construção do jogo? Sim. Foi mais ou menos ali em sub-17, mais ou menos, estava eu nos Salgueiros. Foi quando eu comecei a ter assim uma, uma visão mais
detalhada desse aspecto. Mas, sendo sincero, quando eu senti que realmente contribuí para a construção da equipa e esse aspecto realmente foi importante e evolui muito este ano, foi este ano. Foi este ano o ano em que eu senti mais esse aspecto em mim, em que eu, pronto, lá está, da maneira como nós jogávamos e assim, eu tive que arriscar mais nesse aspecto, então fez com que eu evoluísse mais. Ok, e sentes que evoluíste efetivamente? Sim, sim, sim. E claro, tenho muito a agradecer ao Mr. Daniel Araújo do Sub-23 e ao Mr. Pedro Miranda da equipa A, que também fizeram com que eu fizeram ver isso, não é? Ensinaram-me, digamos, A sim, importância do... a importância e não só, a técnica para o fazer. Ok, e é uma coisa que hoje em dia com certeza que Sim, é muito estará muito importante. presente e nos treinos também, não é? Ou seja, Muito, cada vez muito. mais trabalham a parte do jogo de pés, correto? Sim, sem dúvida, muito. Muito bem, muito bem. Nesta altura, esse é um dos aspectos que qualquer treinador hoje em dia pede de um guarda-redes. É os pés. Ok. Outra questão cada guarda-redes acaba por ter um pouco o seu estilo. Tu achas que o guarda-redes pá, acaba por ser o atleta que em algumas coisas é um privilegiado, porque eu digo isto porque é o único jogador de campo que vê o jogo todo de frente, Sim, sim. todo. É o único atleta que está dentro de campo, tanto o guarda-redes como de um lado como do outro, vêem os colegas todos. Uh, e isso também acaba por permitir, por vezes, através da voz, através da comunicação, fazer com que existam ajustes, ok? Certo. Tu és um guarda-redes que és interventivo nesse aspecto, ou seja, que gostas de chamar a atenção, ou és um guarda-redes que és mais calmo, deixas a linha defensiva fazer o seu jogo de uma forma tranquila, ou de vez em quando tens que lhes dar assim uns berros para eles abrirem a pestana? Eu gosto, sobretudo, principalmente este ano, eu também comecei a fazer muito isso. Eu não gosto de falar, estar sempre a falar, sempre a relatar, porque acho que isso também, a certa altura, não é ser chato, mas até pode confundir os colegas, não é? Mas eu gosto de Podes dar concentrar? a boa informação, digamos, no momento certo, dá-la. E este ano eu no Sub-23 também tive a oportunidade de ser em alguns jogos capitão e, de certa forma, esse facto cria mais responsabilidade em ti, não é? E cria Uhum. também que lá dentro também sejas um segundo treinador. Para além do guarda-redes, às vezes é o segundo treinador, não é? Tu tens que falar mais no campo e assim, então o facto de ter sido capitão também ajudou a eu evoluir nesse aspecto, mas também é um aspecto que eu quero evoluir mais e ser mais ainda comunicativo que o que sou. Mas eu acho que estou a evoluir nesse aspecto e acho um aspecto muito importante também. Sentes-te confortável com a abraçadeira de capitão? Sim, sinto. É? Não é um Sim. problema para ti? Não, não. Há jogadores que por vezes acusam um bocado a pressão e até habitualmente, como é que vocês fazem a escolha dos capitães? É o grupo, é o mister que escolhe os treinadores? Como é que vocês fazem isso nos plantéis por onde tens passado? Ou pelo menos neste último Pelo do Boa menos Vista? acho que é o Mister, é sempre o Mister que escolhe isso. É o mister que define. Sim, Ok. sim. Muito bem, muito bem. Olha, voltando um pouco atrás àquilo que é o percurso do futebol formativo e que tu tiveste a oportunidade de o fazer, de lá desde muito jovem, vocês têm a oportunidade de lidar com muitas pessoas no dia a dia que habitualmente não são tão faladas. O foco habitualmente está mais nos atletas e nos treinadores, principalmente no treinador principal. Às vezes os adjuntos são peças muitíssimo importantes dos plantéis e que acabam por não ter o mesmo, vá lá, a mesma plateia que tem o treinador principal, mas muitas das vezes são eles que se chegam mais próximos dos jogadores nos momentos mais difíceis e que dão uma palavra de carinho e de apoio. Tu, neste percurso que tu fizestes, guardas boas memórias de pessoas que tu entendes que te ajudaram a evoluir enquanto atleta e enquanto pessoa?
sim, houve muita gente que ao longo do meu percurso que me ajudou muito na minha evolução. Acho que todos os treinadores ajudaram, contribuíram um pouco para a minha evolução. Portanto, acho que é até difícil de eu próprio nomear um, porque, ou Sim, um ou vários, porque se calhar ia estar a ser injusto com muitos, então sim. ou ia me esquecer de alguns ou assim, então ia ser um Muito bem. pouco Olha, então, e assim. tirando os treinadores aqui fora desta conversa ou desta Sim, questão, outras pessoas, pessoas que ninguém normalmente fala e que são importantes. Temos os roupeiros, temos o por delegado ao exemplo, jogo. sim, sim, por exemplo, os roupeiros, lá no Boa Vista temos o Tony e o Vilela, que são, são impecáveis, o Samanel e o Ceradão, que é da formação também, que são impecáveis, estão sempre lá para ajudar-nos, são pessoas que amam o clube e assim, e é muito importante o trabalho deles. Muita gente não vê esse trabalho, mas o trabalho que eles fazem é fundamental. Para, são os primeiros a chegar lá ao estádio, têm que preparar a nossa roupa para nós treinarmos e assim. Têm um papel fundamental no clube. Sim, lá está. Essas pessoas acho que deviam até ser mais valorizadas porque elas contribuem muito para o futebol. É verdade, concordo contigo, João, porque infelizmente, pá, normalmente não se costuma falar muito dessas pessoas que estão Sim. Como os atrás das. funcionários, não é? Os funcionários do clube, sei lá, os massagistas, os fisioterapeutas, Exatamente, são toda a gente, mesmo os meus professores que trabalham a cortar a relva e toda tratadores a do gente, campo, sim, são fundamentais para o bom funcionamento e para a nossa evolução e para o nosso trabalho correr bem, não é? E é verdade. ninguém, e muita gente não fala. É verdade. Olha, como é que é lá o roupeiro da Boa Vista? É um gajo porreiro ou não? É um gajo Sim, que são. chateia muito a cabeça ou Não, não. vocês têm que lhe dar a volta para o gajo meter um par de meias extras no cesto? Não, não, eles são dois gajos, são incríveis. O Vilela e o Tony estão sempre bem dispostos, gostam sempre de brincar connosco e assim. Nunca vi, por exemplo, o Tony chateado, nunca vi o Tony chateado, nem o Vilela. Eles estão sempre de bem com a vida, sempre prontos a ajudar. São muito, muito fixe mesmo. Porque Eu às não vezes sei as pessoas têm a ideia que os roupeiros, alguns são rabugentos, estão sempre ali a se. revezar e não sei o quê, mas por acaso são top. Mas há alguns que são, como tu dizes, há alguns que são, pá, são grandes rabugentos e peçam sempre, mas depois no fundo Sim, quase todos têm um coração do tamanho do mundo, pá, é e são verdade. pessoas impecáveis, também Oh, têm um dá-me um trabalho. par de meias. Ah, não dou, não sei o quê. Depois vais ao cesto e está lá o par de meias. Exatamente. Sim, Mas eu não sei porquê, pá, mas os roupeiros na maioria dos clubes são todos assim e dizem, é pá, larga-me a mão, não sei o quê, pira-te aqui. Não sei. E depois tu vais ver, pedes qualquer coisa, vais ver e o gajo arranja-te um casaco ou arranja uma sim, camisola ou um sempre, par de sempre. meias que tu pediste. É impressionante. Hum, Olha, eu se te convidasse, se eu te desafiasse a que me identificasses quais é que são as tuas melhores memórias do período de formação? Conseguiste identificar aí alguma coisa ou não? Sim. A melhor memória foi quando eu era sub-19 e o Boa Vista veio falar comigo e com os meus pais para eu ser profissional, não é? Para assinar o contrato profissional e ir para a equipa principal. Essa é a memória melhor que eu tenho, não é? Não podia deixar de ser porque foi um concretizado um sonho. Depois. Sim, não estou a lembrar. Tenho bastantes, né? Mas sei que essa é aquela que Essa fala. está no topo. Assim, essa é uma boa memória, eu lembro-me logo dessa. Isso é Muito bem. claro, Olha, essa. tu desde miúdo que tinhas como objetivo ser jogador de futebol, Sim, sim. foi? Eu, eu sempre quis ser jogador de futebol. Agora, só a partir dos 14 anos é que eu comecei a levar, como é que é dizer, a levar mesmo totalmente a sério o querer ser. E foi a partir Ok. dessa altura que tudo começou a desenhar-se ou a criar-se, Exatamente. digamos. Sim, A projetar-se, muito bem. exatamente. E quando tu dizes que um dos momentos mais marcantes foi este, quando o Boa Vista te abordou e depois acabas por assinar um contrato profissional, foi aí que te percebeste que
ok, isto está a ir por este sim, caminho, sim. é isto, é A isto que eu vou decisão que fazer. eu tomei a partir dos 14 de focar-me mesmo naquilo e não deixar que nada pudesse influenciar, né, influenciar-me ou assim, tipo, que, porque lá está, coisas que não se deve fazer ou assim. Então eu, a partir dessa altura, eu foquei-me no meu objetivo e quis sempre mais, trabalhar sempre mais, até que aconteceu e realmente fui recompensado por todo esse esforço. Muito bem. Como tu estás a dizer, e bem, eh, pá, a profissão de futebolista profissional obriga a sacrifícios. Nós aqui diremos que os sacrifícios têm que ser Sim, postos entre aspas, porque acaba por não ser um sacrifício, porque é quem aquilo que corre vocês por querem gosto não fazer, cansa, né? exatamente. Aquela frase, sim. Mas compreenderás com certeza quando eu menciono a palavra sacrifício Sim, é claro. porque malta com a idade que tu tens uh, tem outro tipo de vida, pode ir se calhar sair à noite, beber um copo, jantar até mais tarde com amigos e para um futebolista profissional isso acaba por não ser possível, ou pelo menos naquilo que quando é o período de competição, possível é, mas depois que estás mais próximo das coisas de correrem mal do que correrem bem, se fizeres essa vida. Ou seja, e é aí que eu menciono a questão do sacrifício, porque acaba-se por privilegiar, prescindir de algumas coisas que é habitual em idades mais jovens para poder seguir o sonho. Para que isso aconteça, tu acreditas que tem que haver uma grande força mental de um atleta? Acreditas que a vertente mental num atleta é importante para que haja foco, para que haja o comprometimento com aquilo que queres fazer? Achas que é uma das componentes mais importantes para um atleta profissional? Sim, eu acho que um jogador de futebol é 90% cabeça e 10% a técnica, o corpo. O Porque, talento. sim, o talento. Porque se não há cabeça, podes ter muito talento que não vais. Não, é impossível, eu acho que é impossível. Ou pelo menos podes conseguir alguma coisa, mas nunca vais conseguir chegar onde podias realmente ter chegado. Então eu acho que como disseste, o foco, o, o trabalho, isso é tudo. Eu acho que isso supera todas as dificuldades que possas ter técnicas ou o que é que tenhas, acho que a cabeça supera tudo. E é a grande arma do jogador é a cabeça, eu acho. Eu concordo também contigo, e nós temos variedíssimos exemplos disso, ou Sim, seja, tu metes um jogador, por exemplo, imagina, até inclusivamente guarda-redes, é a mesma coisa, de características se calhar idênticas ou parecidas, um ao lado do outro, um que é mais responsável que o outro, é mais focado que o outro, epá, e quase de certeza aquele que tem um foco maior naquilo que é o seu objetivo, acaba por estar mais próximo mesmo que até possa ter ali algumas diferenças em termos de qualidade, uma sim, qualidade inferior, mas depois com o trabalho e com o foco que tem, se levar isso adiante, acaba por prevalecer comparativamente com o outro. E isso eu concordo quando tu dizes isso, completamente. lá está, é o tal pormenor que muitas vezes faz a diferença, porque a um certo patamar, qualidade todos vão ter, não é? Agora, Uhum. os pormenores é que vão fazer a diferença e esse tal pormenor de ser mais focado, trabalhar mais e assim, às vezes ajuda, não é às vezes, ajuda muito. Sim, é verdade. Olha, outra questão que lembro-me agora, hum, que tu com certeza consegues nos responder a isso. Os guarda-redes é tramado porque habitualmente há 3, 4 guarda-redes num plantel, depende, não é, daquilo que o treinador pensa que deve ser a estrutura de um plantel, mas Sim, no mínimo há 3, às vezes pode haver 4, e normalmente jogam um, não é? sim, Eu diria que eu gosto muito de ter as entrevistas e as conversas convosco, principalmente com guarda-redes, porque, em primeiro lugar, que é uma posição muito ingrata. Habitualmente é capaz de ser o atleta que tem menos ações durante o jogo, não é? sim. Um, Mas as e mais depois, importantes. exatamente. Ou não, não é? Ou Ou não. não, sim, sim, sim. Pô, depois, por isso é que por isso é que eu estou a partilhar contigo que entendo que a posição de guarda-redes é uma posição muito ingrata e muitas das vezes não é dado o devido mérito aos guarda-redes. Porque
pá, o jogador falha um gol de baliza aberta, falhou e depois já toda a gente esqueceu, não é? O guarda-redes tem uma ação no jogo infeliz, é pá, e que não está bem naquela jogada e dá golo, aquilo é falado durante semanas e semanas e sim, semanas. E depois, simultaneamente, joga um, normalmente a época toda, quase sempre, pá, e os outros estão a aquecer o banco, ou a sim, bancada. sim, sim. Como é que isto costuma ser? Mas, por incrível que pareça, pá, eu fui atleta e também sei isso, e acho que tu também com certeza partilharás isso connosco. Existe uma camaradagem muito grande entre os guarda-redes, normalmente. Sim. Um, Era o que eu ia dizer. Eu acho que o guarda-redes é um desporto individual dentro do desporto coletivo. Porque a nossa posição é tão. Só quem foi guarda-redes é que sabe o que é ser guarda-redes, ou só quem lá esteve na baliza é que sabe o que é ser. Então, eu acho que é por isso que existe essa tal grande camaradagem entre o que está a jogar, o que está no banco, o que está na bancada, ou os dois que estão na bancada, porque nós sabemos o que é que o que está a jogar passa. Então, daí o tentarmos ajudar para que à semana, no fim de semana ele esteja bem e ele nos tente ajudar para caso aconteça alguma coisa, nós também estarmos bem, porque ao fim e ao cabo nós somos uma equipa dentro de uma equipa. Então, por isso é que eu acho que há essa grande camaradagem entre os guarda-redes. E sim, e muito bem. muitas vezes na equipa, tu olhas para a equipa e os guarda-redes às vezes andam sempre juntos. Exatamente. Em, em, Exatamente. em, em jantares, em almoços, os guarda-redes estão lá, estão juntos. E às vezes, pronto, pode não ser supostamente tão normal, mas eu acho que essa posição é muito especial também por isso. Muito bem, eu concordo, e obrigado pela tua partilha, João, porque é interessante perceber que as pessoas percebam isso. Outra coisa, é normal, por exemplo, tu nesta época fizeste, eu diria, acho que quase 100% dos jogos, não foi? Andaste lá muito 19, perto. sim. Ok, fizeste os jogos praticamente todos a titular. É habitual vocês conversarem entre vocês depois do jogo, ou o colega que estava no banco, imagina, e vir ter contigo e dizer, pá, o João ali naquela bola, aquele cruzamento, saíste um pouco mais atrasado ou saíste demasiado cedo. É habitual haver este tipo de contacto, de partilha entre vocês para se ajudarem mutuamente também? Sim, muitas vezes, por exemplo, depois de cada jogo, o próprio treinador de guarda-redes costuma avaliar, não é avaliar, não diria avaliar, diria tipo dizer os pontos a melhorar e os pontos bons através de um vídeo ou assim, e que é enviado para todos e todos o vemos e podemos discutir acerca disso, ou seja, a opinião de cada um, porque cada um depois pode ter uma opinião diferente e não é isso é que faz a evolução. Então cada um dá a sua opinião. Muitas vezes o Mister pergunta: então o que é que achaste do jogo? O que é que achaste que teve bem? O que é que achaste que teve mal? E, por isso, lá está. Respondendo à pergunta, é basicamente isso. É por aí. Muito bem. E como é que tu és contigo próprio, Eu depois dos sou. jogos? Sim, Pensas no jogo? sim, sim. Por exemplo, no fim de cada jogo, se há um golo que me está ali A matutar? sem ele me está na cabeça, e eu mal acaba o jogo, eu tenho que ir ao telemóvel, tenho que ir ver o gol. Ok, Tenho que ver, porque às vezes nós pensamos que foi uma coisa e quando vemos não tem nada a ver. ok, Muitas vezes, ok. isso às vezes acontece-me. Então eu gosto sempre de fazer isso e gosto sempre de analisar, de ver uma, duas vezes o jogo e de ver o tal vídeo que o Mister manda para ver o que melhorar, não é? E através daí, aí é que acho que surge a grande evolução, é mesmo aí. É Ok, quando nós analisamos, vemos o que podemos melhorar e depois pomos em prática no treino para pôr no jogo. ok. E diz-me uma coisa, é interessante isso que tu disseste de quando, me imagina, sofres um golo, acaba o jogo, pegas no telemóvel, tentas ir ver repetições disso. Quando tu sentes que se calhar podias ter feito mais, consegues habitualmente perceber onde é que não estiveste tão bem e o que é que tens de corrigir? Algumas vezes sim, outras não. Uh,
muitas vezes o que é que acontece? Eu muitas vezes sei exatamente o que é que olha, devia estar um passo mais atrás, ou se calhar um passo mais à frente, ou não devia estar tão dentro, devia estar mais fora. Outras vezes não sei que há algo que eu podia ter feito mais, mas não sei o que é. Então aí é que eu faço a tal pergunta. Pergunto aos meus colegas, tanto ao Léo, ao Bracali, aos misters, para ver Sim. o que é que eles acham, que têm mais experiência, não é? E sabem mais que eu, para ver o que dizer. Olha, e essa malta da equipa sénior? Muita qualidade esses guarda-redes? Sim, 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 muita qualidade e ensinam, ajudam muito também na minha evolução e foram muito importantes também nesta época para a minha evolução, sem dúvida. Nesta época de transição, Sim. como é que foste recebido pelo plantel sénior? Bem, Praxe ou não? Tiveste direito a praxe? sim, isso foi no ano anterior. Os júniores que subiram a cenas tiveram direito a praxe. É o que Ficámos sem cantor, cabelo. sem cabelo, Sem ia-te cabelo, perguntar se sim. tinha sido alguma cantoria, alguma coisa do género. Também, Ok. também, também. E isso foi Tiveste no primeiro subido para a estágio. cadeira. No primeiro estágio isso acontece, mas logo nos primeiros treinos ficámos foi sem o cabelo. Ainda te lembras do que é que cantaste ou não? Por acaso já não me lembro. Ok, Por aquilo acaso deve ter. assim já. Ok, ok, muito bem. Olha, voltando àquilo que tínhamos falado um pouco atrás, que é, neste caso, o privilégio que o guarda-redes tem de ser o único jogador dentro do campo que tem o privilégio de ver o jogo todo. Um, Tu, nesses momentos e ao longo daquilo, agora vamos falar daquilo que foi o teu período de formação, porque como isto somos mais virados para a formação, era por aí que queríamos ir. Um, houve jogos em que tu estavas a assistir, fosse teus colegas de equipa ou adversários, porque vocês pá, sabem quem é a malta que domina a coisa e que está um passo à frente de outros. Tiveste a oportunidade de estar em algum jogo e estares a pensar para ti próprio, fogo, pá, este gajo joga à brava a bola. Tiveste Sim, situações dessas? já aconteceu bastantes vezes. Ainda para mais, como disseste, nós vemos o jogo não é? Vemos o jogo todo, vemos o jogo de trás, vemos o jogo todo. E já, por exemplo, é para dar exemplos de Sim, se jogadores. lembrar um ou dois que tu ah, digas que, pá, sim, que achas que são craques mesmo. por exemplo, quando jogámos contra o Fábio Silva, o próprio o Nuno Macedo do Moreirense, guarda-redes. Uhum. Por aí, ou seja, já tiveste a Sim, oportunidade de estar dentro de campo e olhar sim, para alguns deles e dizer, é pá, exato. há aqui malta que se calhar Tem vai ter um qualidade, futuro sim, sim. e com muita E que qualidade. realmente estão a ter, não é? Exatamente. Se calhar aproveitando aqui esta deixa e fazendo já aqui a transição para uma outra questão que eu gostava de conversar um pouco contigo sobre isso, qual é que é a tua opinião, o teu ponto de vista sobre o futebol de formação em Portugal, como é que estamos? Epá, eu acho que os resultados acabam por falar por si, mas vocês que são os Sim. intervenientes e que estão lá dentro, hum, têm uma palavra a dizer também sobre isso. Achas que estamos bem servidos? Eu acho que basta olhar para as nossas seleções, tanto em termos de formação como a principal, e é só malta jovem e cheia de qualidade. Acho que Portugal tem evoluído mesmo muito em termos de futebol de formação. E temos tudo para no futuro ser claramente, sem dúvidas, se não formos a melhor, das melhores seleções do mundo, sem dúvida. E Sim, o nosso futebol tem evoluído muito e acho que tem havido também um bom investimento no futebol de formação, da parte dos clubes e da parte da federação e assim, que tem sido bastante importante. Portanto, acho que está muito bem encaminhado o nosso futebol de formação em Portugal. ou seja, naturalmente que nós estamos no topo do futebol de formação mundial, isso eu também não tenho dúvidas, João. Sim, sim. Eh, Claramente pela qualidade dos atletas que temos. Mas acreditas que o treinador português também tem um papel muito importante nisso?
Sim, também tem, porque temos visto muitos treinadores portugueses também nos, nos clubes de topo, não é? Europeu e nos clubes de topo mundial. Portanto, acho que eles têm um grande. Está aqui o meu gato agora a miar. Têm um grande papel no futebol de formação Naquilo, e no, sim, naquilo que e tem sido o na sucesso. evolução do futebol português, sim. Sim. E depois eu diria também que tem acabado por contribuir para isso, como tu disseste, o investimento que tem havido de outros clubes que não os denominados grandes, não é? Sim, Que era sim, habitual, o Português, Benfica, Porto e Sporting, pá, eram as equipas que habitualmente davam cartas, não é? Pá, tu hoje em dia, olha, tens o Boa Vista, tens o Vitória, tens o Braga, tens o Belenenses, tens o Estoril, sim, tens o quase Rio Ave, todas, nós vemos que tens o agora quase todas a apostarem na formação. Acho que esse é o futuro do futebol português. Acho que é mesmo isso, apostar no futebol de formação, e temos visto isso não só na primeira, como na segunda liga, CNS, todos os campeonatos temos visto uma grande aposta, e claro, a criação da Liga Revelação é uma clara aposta no futebol de formação, e exatamente. tanto dos clubes como da federação, não é? Acreditas que a criação da Liga Revelação do Sub-23 é Sim, importante para os júniores fazerem a transição sim. de uma forma mais suave e não saltarem logo, às vezes, estilo para os tubarões e integrarem plantéis principais de equipas de primeira e segunda liga sem ter feito ali um percurso intermédio? Acho que é fundamental. Por exemplo, eu falo por mim que eu joguei a Liga Revelação, acho que é bastante importante para a evolução, para a nossa evolução, porque o que nós precisamos nesta idade é de ter minutos, é claramente ter minutos, e essa liga é que nos proporciona ter esses minutos e não é uma liga, é uma liga bastante competitiva e com bastante visibilidade, o que, o que é excelente. Eu acho que foi uma excelente ideia e, sem dúvida, muito importante para todos os jovens e para o futebol português. Muito bem. Vamos àquilo que é outro ponto muito importante nos clubes, que é o chamado balneário, não é? O balneário é um local, opá, onde há Sagrado. muita sagrado, há muita brincadeira, por vezes há momentos da malta a levar nas trombas, por assim dizer, dos treinadores, entre aspas, como é óbvio, né? Eles a darem Sim. uns gritos ao pessoal, para o pessoal acordar. Tu acreditas que para uma equipa a ter sucesso, sucesso, quando eu digo sucesso, não tem que ser obrigatoriamente ganhar, ser o campeão Sim, ou ganhar a claro. taça, ou o que seja. Mas ter Concretizar sucesso, atingir, objetivos e sim. concretizar os objetivos que foram definidos, além de ter que haver com certeza qualidade, é importante que haja solidariedade, espírito de grupo, para que haja o sucesso. Sim, eu acho que isso é tudo. Lá está. Eu acho que o individual não faz nada sem o coletivo. Ou seja, acho que é fundamental ter um grupo forte, unido, solidário uns com os outros, querer cada um ajudar o outro, mesmo o da própria posição, querer que ele esteja bem para eu próprio estar melhor, não é? Para me obrigar Uhum. a estar melhor e a evoluir mais. Acho que isso, sem dúvida, é que faz as equipas concretizarem os objetivos, e isso é que faz as equipas serem melhores e terem melhores resultados. É o ter um bom balneário, ter um bom grupo e não ter bons jogadores, mas sim uma boa equipa. Exatamente. E como tu dizes, e bem, e tem que haver isso tudo para que haja o sucesso e depois os plantéis são constituídos por 20 e tal personagens, não é? 20 e Exatamente. tal jogadores, 20 e tal, cada um com a sua maneira de ser, cada um com a sua maneira de estar, uns mais introvertidos, outros mais extrovertidos. Sim. Um, e era por aí que eu queria ir agora num registro mais descontraído, gostava de partilhasses aqui connosco. Um, quem é que é a malta que anima? Quem é que é a malta que habitualmente anima lá o balneário? Quem é que é lá o mais brincalhão lá do sítio? O mais brincalhão, eu acho que é o Bracali mesmo. É? Sim, sim. É dos mais velhos e é o mais É o mais brincalhão. velho e é o mais brincalhão, exatamente. Muito bem, ele que anima as tropas e que Sim, dá sim, moral ao grupo. sim, 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 sem dúvida. Muito bem. Então, e quem é que é o mais rápido? Vocês sabem quem é que é os mais rápidos normalmente? Sim, o mais rápido.
O Ellis. O Ellis? Sim, sim. É o gajo que anda arranca, peça um foguete, não é? Isso é. Muito bem. Eu tenho o mais forte fisicamente, do teu ponto de vista. Acho o Léo. O Léo? Sim. Muito bem. E quem é o líder do grupo? É o Bracali também ou há mais Sim. líderes de lá? É o Bracali. Sim, é o Bracali. O Bracali está no Sim, topo aí. sim, Muito sim. bem. Do teu ponto de vista, quem é que tu achas que lá no plantel tem, epá, é aquele que tem um talento natural, aquele que parece que as coisas, o gajo faz aquilo fácil, estás a ver? Uma recepção, um passe Sim, sim. difícil, uma O, visão de jogo, uma finalização. Quem é que achas que tem o maior talento natural lá do plantel? o Ângelo. O Ângel? Sim, sim, sim. É? Tem Eu qualidade, acho. não é? Sim, tem. Acho que esse é quem tem mais. O que nasceu, não é? Aquele que nasceu com É, o talento. Sim, é diferenciado, não é? Tem ali sim, qualquer coisa. sim, Muito bem. sim. Muito bem, João, vamos lá. Vamos passar aqui a ti, agora aquilo que és Ok. tu enquanto atleta. Gostava de perguntar o que é que tu entendes daquilo do teu jogo, que são os teus pontos fortes, e o que é que tu achas que vá no curto prazo te deves focar mais incisivamente para melhorar o teu jogo. O que eu acho que é o meu ponto forte é mesmo o meu foco e a maneira como eu trabalho. Acho que esse é claramente o meu ponto forte. Depois, aspectos a melhorar. Eu não posso dizer tipo só um ou dois ou três. Acho que todos os aspectos eu tenho que melhorar, não é? Mau não, era muito bom se não tivesse que melhorar nenhum. Mas acho que todos os aspectos eu tenho muito ainda para evoluir e tenho possibilidade de evoluir. Portanto, acho que basicamente é isso. Ok. É melhorar um Sim, pouco em tudo, mas sim. há alguma coisa mais em concreto que tu não te sintas tão à vontade? Jogo dentro de postes, para profundidade, cruzamentos, há alguma coisa que tu digas, é pá, se calhar nos cruzamentos é uma coisa que, ou Ok. nisto ou naquilo. Ah, cruzamentos e o jogo de pés. São dois. É? Sim, Ok. são duas coisas a melhorar. E é habitual vocês trabalharem ambos os pés? Tu Sim, és sim, destro, não é? sim. Tu és destro. E a Ah, canhota? É para subir para o autocarro ou é mais difícil? ainda é para subir para o autocarro, mas já está bastante melhor. Porque É? lá está, eu só comecei a trabalhar os dois pés, digamos, o pé esquerdo mais, foi a partir mais ou menos do sub-19 e a partir e lá está, não comecei numa fase muito, não foi muito cedo, não foi tarde porque nunca é tarde, mas já foi numa Sim. fase mais avançada. Ok. Mas estou a gostar da minha evolução no pé esquerdo e acho que tem evoluído bastante e estou no Ok. bom Ou caminho. seja, no início era bolas para a mata, agora já consegues meter lá. Não, no início na bola não levantava, agora já, Ok. já levanta e vai com direção, sim. Ok, muito bem, muito bem. Olha, em termos daquilo, tu és um atleta que fixas objetivos todas as Sim, épocas ou não sim. pensas muito nisso? Não, eu gosto de ter objetivos a concretizá-los, porque acho que se nós, lá está, se eu não tiver objetivos, vou de certa forma andar, não é para guiar, mas de certa forma é andar por andar. Então, Uhum. quando nós definimos concretamente os objetivos, começamos a arranjar formas, não é, de os concretizar. Então, acho que eu não acho, tenho a certeza, eu defino sempre objetivos todas as épocas e tento os concretizar. Ok. Tu, neste momento, não tenho a certeza, mas penso que já estás em período de férias ou ainda Sim, estás sim, sim, já estamos de férias, estás sim, em sim, período de férias? sim. Muito bem. Já pensaste o que é que gostarias em termos de objetivos a curto prazo para ti e que possas eventualmente partilhar se te Sim, o sentires à vontade? meu, o meu grande objetivo a curto prazo é estrear-me na equipa A, na Primeira Liga. Esse é o meu grande objetivo, assim, mais a curto prazo. A curto prazo. Muito bem. Sim, Olha, tu que tiveste a oportunidade de fazer um percurso inteiro da formação e que já te inseriste naquilo que é o futebol sénior e muito bem, estás inserido já no platel principal de um clube de Primeira Liga. Um, Se tu tivesses que dar um conselho a miúdos mais novos que estejam,
que sejam apaixonados pelo jogo e que estejam a começar agora, o que é que tu lhes dirias? Eu diria um pouco, quando nós estávamos a falar do meu percurso, o que eu fiz a partir dos 14 anos, eu diria isso. Eu diria que quando eles realmente, na cabeça deles, definirem que querem ser jogadores de futebol, para definirem objetivos e nunca perdê-los, ou seja, nunca perder o seu foco e a sua determinação em chegar a eles e trabalhar sempre no máximo. E mesmo naqueles dias que ai, não me apetece tanto, ou porque está a chover, ou porque. Uhum. E esses dias são os mais importantes, porque quando ultrapassamos esses dias, por vezes vai haver no jogo, vai acontecer esse dia, e se nós não ultrapassarmos aquele dia no treino, no jogo vai acontecer a mesma coisa. Então acho que é assim, de modo geral, é isso, é darem sempre o máximo e nunca perderem o foco pelo objetivo que têm e a determinação. Muito bem, e consequentemente não desistirem, não é? Exatamente, exatamente. Se é esse o sonho, corre atrás, porque vai Exato, ser porque difícil, não é? nós só, vai ser difícil, sim, mas nós só não conseguimos o que não queremos. É, exatamente, concordo perfeitamente contigo. Obrigado pela partilha, João. Olha, nós estamos aqui quase a terminar esta Sim, parte das questões mais abertas e gostava de, ainda antes de entrar aqui em duas questões que não têm propriamente a ver com o futebol, um pouco mais com a tua vida pessoal, gostava de questionar, tu que estás a iniciar agora o teu percurso no futebol sénior. sim, Tu, quando eras jovem, quando eras miúdo, tu tinhas ídolos no futebol? Tinhas referências? sim, sim. Tinha. Quando eu era jovem e mesmo agora continuo a ter, aliás, eu até gosto bastante de ver vídeos dos guarda-redes que eu admiro para tentar perceber o porquê é que ele fez aquela defesa, o que é que ele fez, o que é que não fez e tentar tirar um pouco de cada um. Mas os meus ídolos são o Rui Patrício, o Ter Stegen, o Ederson, Oblak, Neuer, são É. Há basicamente aí, são esses. Sim, há uns quantos guarda-redes top sim, mundial hoje sim, em dia. sim, Há vários. sim. E Muito bem, mesmo muito bem. na nossa seleção temos três incríveis, não é? O Rui Silva, o António Lopes e o Rui Patrício são Sim, três guarda-redes incríveis. muita qualidade. Sim, E o futebol de formação também está bem servido de sim, guarda-redes, não sim, está? claramente. O Diogo Costa, Maximiano, muito bons a Miúdos jogar mais novos também que estão a também, aparecer. também, sim, 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 sim. Muito bem. Olha, saindo agora aqui um pouco do registro do futebol, extra-futebol, como é que tu és? És calminho, és da PlayStation, és de amigos? Como é que tu passas o teu tempo habitualmente? Eu sou assim, sou tranquilo, às vezes gosto de ler, gosto de andar de bicicleta, gosto de ouvir música. Não digo que às vezes não jogo a minha PlayStation e tal, mas sou Ok. assim bastante pacato, tranquilo. Gosto de estar também no meu canto, basicamente. E Muito bem. gosto de ir tomar um café ou assim com os amigos de vez em quando também. Sabe bem, praticamente isso. Tu já tens data para regresso ou não? Não, não, ainda não sei. Sabem, muito bem. Olha, e enquanto atleta, não, és o atleta de futebol, és um desportista de futebol, tens gosto por outros desportos ou não? Sim, sim, gosto de jogar ping-pong, ténis de mesa. Ténis de mesa? Sim, gosto de jogar também ténis mesmo. Uhum. Uh, basicamente isso. Gosto E de já ténis. experimentaste o paddle ou não? Ainda não, mas vou experimentar. Pá, experimenta. Se Sim. gostas de ténis de mesa e de ténis, eu diria que também vais e É o vais. conjugar dos dois. Epá, Basicamente é o um pá. bocado. O paddle é um bocado o conjugar do ténis com o squash, estás a ver? Porque, Sim, sim. estás ali meio na caixa, sentes-te ali meio na caixa, mas é muito engraçado porque estás muito tempo em jogo, estás a ver? Porque aquilo, 2 para 2, o campo é muito mais pequeno, estás muito em jogo e dá um gozo dos diabos. Eu já tive a oportunidade de jogar e aquilo É torna-se meio top. viciante. Sim. Torna-se meio Tenho que viciante. experimentar, tenho que Muito bem. experimentar. Experimenta que vais gostar. Olha, João, obrigado pelas tuas partilhas que tiveste aqui connosco. É sempre importante para nós, cada semana,
passa e que temos cá um atleta novo, é sempre uma conversa diferente. Há coisas que são comuns, como é óbvio, entre Sim, vocês, claro. mas cada história é uma história, que todos vós têm uma história diferente. Eu gostava de te convidar agora, para terminarmos aqui isto, para fazermos aquilo que nós chamamos da transição rápida. Eu não sei se tu estás familiarizado com o que é que é. Estás por Não, dentro ou não? por Não? acaso não, Não não, te, não sei. não te assustes que, não, que é uma coisa tranquila. E é uma brincadeira que a gente costuma fazer aqui no fim, que é, eu vou-te colocar uma questão simples, rápida, e o desafio que eu te proponho é que tu respondas com aquilo que te vier à cabeça. Ok. Pode ser? Sim, sim, pode. Preparado? Sim. Vamos lá. Vitória mais marcante. Guimarães. Muito bem. A palavra que te defina dentro do campo. Trabalhador. Bem. Palavra que te defina fora do campo. Tranquilo. Bem. A tua cidade preferida. Porto. A tua comida preferida. Salmão. Muito bem. A maior referência na tua vida pessoal. Os meus pais. Muito bem. Dançar ou cantar? É difícil. Nenhuma nem outra. Mas De uma maneira ou outra. cantar. Cantar, pronto. Ok, ok. Do mal ou menos, como se chama Sim. dizer, é? Ok. Sim. Muito bem. Manga curta ou manga comprida? Curta. Calças ou calções? Calções. Cruzamentos ou balásios fora da área? Fora da área, sim. Bolas fora. Ok. Defesa dentro dos postes ou mancha? Dentro dos postos. Penalti ou livre com barreira? Penalti. O teu número preferido? 99. E as tuas luvas preferidas? HO. Muito bem. E para terminar, aqui não precisa de ser com uma resposta curta, pode ser com aquilo que tu quiseres dizer, é aquilo como nós terminamos, o que é que significa o futebol para ti? Futebol para mim é a minha paixão, basicamente. É, é aquela coisa que não te vês a viver sem ela, digamos. Muito bem. Grande João, olha, foi um prazer ter-te aqui connosco. Agradecer mais uma vez a disponibilidade de teres juntado a nós e teres partilhado a tua história. Eu aproveito e desafio-te já para daqui por uns anos, se tu consegues arranjar aí 20 minutos ou meia hora, eu digo daqui por uns anos, quando a tua carreira já tiver a todo o gás, para tirares um bocadinho do teu tempo, gostávamos de convidar depois novamente Claro que sim, claro que sim. para falarmos novamente contigo, para numa fase já muito mais adiantada, relembrarmos aquilo que foi a conversa de cá de De trás hoje, sim. e se calhar ainda nos vamos rir um bocado à conta disso, Se ok? calhar, se calhar. E desejar toda a sorte do mundo, se possível, sem lesões, porque como tu sabes, as lesões acabam por ter muitas das vezes um papel preponderante, a lesão ou a falta dela, que é isso que se espera Sim. naquilo que é a carreira de um futebolista profissional. Desejar toda a sorte do mundo. Nós vamos continuar a acompanhar porque acreditamos no teu talento e sabemos que tens muita qualidade. E estamos aqui a torcer por ti, basicamente é isso. Tá Muito bem? obrigado eu pela entrevista e quem agradece sou eu. Muito obrigado. Bem, João, um grande abraço, bom resto de fim de semana, tá bem? E boas férias. Obrigado, bom fim de semana. Força, tchau, fica bem. Tchau, um grande abraço. Bem, pessoal, terminamos assim mais uma conversa desta feita com o João Gonçalves da Boa Vista. Fiquem atentos, nós para a semana já temos aí mais um craque para se juntar a nós, um craque jovem, com um grande talento, com uma grande canhota, com um grande pé esquerdo, como se costuma dizer. Fiquem atentos, ao longo da semana vamos fazer o anúncio e um bom fim de semana para todos vocês. Tchau, um abraço.